Olá, seja bem-vindo a Qatar 365, o programa que lhe oferece um olhar único sobre Doha e arredores. Neste episódio, desfrutamos do sol e do vento para desenterrar alguns dos locais históricos mais intrigantes do Qatar. Dos antigos fortes aos palácios reconstruídos. A seguir, 4 casas históricas oferecem uma extraordinária lição de história. Vamos escavar o passado no Palácio Velho do Qatar e fazemos uma viagem ao local considerado Património Mundial da Unesco, Al Zubarah. À nossa volta temos 4 casas históricas, parte dos museus Mesherab. As exposições mostram as bases para a transformação do Qatar de hoje. Sherazade Ghafour faz-nos uma visita guiada para sabermos mais. 4 museus. Todos com histórias muito específicas para contar. Datados do início do século XX, fazem parte da reconversão do centro de Doha. Como aqui na Casa Bin Jelmoud, um dos espaços para explorar a história social do Qatar. Parte da missão da Casa Bin Jelmoud é honrar a contribuição do povo escravo. As contribuições culturais e económicas para o Estado do Qatar, para contar a história que muitas vezes não é contada nesta parte do mundo. As salas e os corredores ajudam a explicar a história ao longo das civilizações. À medida que passamos por este museu, adquirimos uma compreensão mais profunda do passado, provando que é importante tanto para os turistas como para os locais reconhecerem a história. Aos visitantes é dada a oportunidade de divulgar a mensagem em todo o mundo. O desafio era explorar e mostrar uma história que é muitas vezes uma tradição oral, tendo tecnologia ao lado dos habituais painéis didáticos que existem. Julgo que dá uma experiência mais rica. Quem aqui vem pode também visitar a casa do filho do fundador do Qatar moderno, no bairro de Mesherab. Não há dúvida de que o período de fundação é o mais importante da história do Qatar. O Sheikh Jassim foi capaz de unir as tribos do Qatar para criar a unidade nacional. O Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani foi capaz de estabelecer laços entre os partidos internacionais presentes na altura, no Golfo, na Grã-Bretanha e no Império Otomano. Ao visitarmos a Casa Radwani, vemos como viviam os cataris tradicionais e o local de uma das primeiras escavações arqueológicas da cidade. As escavações deram pistas para a vida cotidiana dessa era. Fiz parte da equipa que preparou os desenhos originais para restaurar o espaço exatamente como era antes. Estudei os espaços antigos e, claro, o dia-a-dia das famílias. Gostaria que a nova geração entrasse nesta casa e experimentasse o mesmo sentimento dos nossos avós. Na Casa Company é possível testemunhar as mudanças após a descoberta do petróleo e a chegada da eletricidade. Esta foi a casa da primeira companhia petrolífera do país. Conta a história a partir da perspectiva dos pioneiros do petróleo e concentra-se no elemento humano, dando às gerações mais jovens a ideia de que nem sempre vivemos no luxo. Há um espírito de resistência e resiliência. As histórias orais e as tradições orais que conhecemos dos nossos avós permitem-nos agora saber mais sobre o aspecto de Doha e como a cidade se desenvolveu organicamente. É assim que tentamos estabelecer uma ligação entre o passado e o presente. E é exatamente esta ligação que os historiadores esperam que as próximas gerações continuem a fazer para compreender o futuro. O Museu Nacional do Qatar está repleto de história e património. Em pleno Palácio Velho, as instalações foram remodeladas e restauradas para trazer o passado à vida. E é o local perfeito para falar com Alexandrine Guérin, curadora do Museu de Arqueologia e História Antiga, que tem acompanhado as escavações arqueológicas do Qatar desde os anos 80. Morhab é realmente um sítio muito interessante.
É o único sítio que temos até agora escavado desde o início do período abássida, um período muito importante na história do Catar islâmico. De certa forma, é o início da Era Dourada. Vim ao Catar pela primeira vez em 1981. Era estudante na Sorbonne, em Paris, e tive muita sorte em participar nesta primeira escavação da missão francesa. E depois disso, apaixonei-me realmente pelo povo beduíno. Portanto, veio pela primeira vez ao local de escavação de Murwab na década de 1980. Como é que isso influenciou o seu percurso até aqui? Foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, porque é realmente um sítio arqueológico famoso e muito grande. Tem mais de 240 células e salas e tem uma mesquita, um forte. É realmente um sítio arqueológico completo para nós, arqueólogos. Quais são alguns dos destaques arqueológicos do Museu Nacional? Construímos muitos dos modelos de grandes sítios arqueológicos, como Al-Khor, ocupados desde o primeiro milénio antes de Cristo até o início do Islão, no século VII. Organizamos cerca de 900 objetos em todos os pisos. Em algumas vitrinas temos apenas 5 objetos porque não encontramos muitos sítios arqueológicos ou porque não havia muita ocupação nesse período. Outras têm mais de 100 objetos. Fale-nos de alguns dos objetos que podemos ver em exposição. São objetos que refletem realmente de forma clara a vida cotidiana. Como é que as pessoas viviam, o que comiam, em que tipo de cerâmica, e com toda esta informação tentamos reconstruir a vida cotidiana dos antepassados no Catar. Estamos aqui no Palácio Velho, que faz parte do Museu Nacional. É tão bonito e pacífico. Como é que foi restaurado e remodelado de forma a manter a história? Temos realmente muita sorte neste novo Museu Nacional, porque integramos o antigo e reutilizamos todos os objetos expostos anteriormente. E trabalhamos realmente muito com o arquiteto e a equipa de preservação e conservação para preservar e, em vez de reconstruir, para fazer uma restauração deste local. E agora é realmente um lugar tranquilo, como disse, com o verde e as velhas árvores e jardim em redor, que continuam completamente protegidos agora pelo novo Museu Nacional com uma nova arquitetura. Protected now by the new National Museum with a new architecture. Al-Zubarah é a maior área arqueológica do Catar e o primeiro sítio do país a ser inscrito na lista do Património Mundial da Unesco. Mas como é que nesta movimentada cidade mercante dos séculos XVIII e XIX, o resultado das escavações serve de testemunho do que outrora foi um próspero centro político e cultural no Golfo Arábico? Vamos ver. Al-Zubarah atrai muitos curiosos pela história desta região costeira. A localização de novos trilhos para visitantes está agora a ser cartografada por peritos. A arqueologia é a ferramenta para compreender as pessoas que costumavam viver no Catar e como viviam, o que comiam, qual era o seu objetivo, porque estavam nestas áreas e como estavam ligadas dentro do Golfo e também fora do Golfo com outras áreas. O país floresceu fora do controle das potências otomana, persa e europeia. Por isso é importante para a história da região que seja realmente o ponto fundador da atual paisagem política. O local inclui ruínas de casas com pátio e cabanas de pescadores, becos estreitos, mesquitas e até palácios. Uma camada de areia soprada do deserto protegeu a cidade, fazendo com que grande parte permanecesse naturalmente preservada. A cidade de Zubarah é uma cidade importante, uma amostra das cidades regionais. As escavações nesta área dão-nos uma boa visão geral da história regional e uma noção de cidade, dos edifícios, da arquitetura, do movimento literário existente, dos meios de comunicação, do método defensivo e da extensão das muralhas que protegiam as fontes de água. A disposição das ruas e dos edifícios mostra uma cidade que beneficiou de um desenho bem pensado.
e as muralhas à volta ofereciam uma importante proteção. O Forte Al-Zubarah foi construído pelo Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani em 1938, como parte de um complexo sistema de defesa. Cada uma dessas fortificações foi estrategicamente colocada ao longo da costa do Catar, de forma a assegurar o controle global do país, tanto do mar como dos recursos de água doce da região. Hoje, o forte dá aos visitantes uma visão mais aprofundada sobre como era o dia-a-dia nesta cidade mercante de pérolas. Um dos achados muito importantes que tivemos nos últimos anos foi uma pérola, que foi encontrada numa sepultura neolítica, o que mostra que a tradição da apanha da pérola não é apenas uma tradição do século XVIII ou XIX. A pérola que foi encontrada tinha 6.500 anos e mostra a continuidade da tradição da apanha de pérolas nesta área. O povoado foi outrora um centro regional do comércio de pérolas, mas após ter sido combatido por várias potências do Golfo, foi reduzido a cinzas em 1811. A cidade foi reinstalada, mas acabou por ser abandonada no início do século XX, antes de se tornar no que é hoje, um registro arqueológico vital de uma era perdida. Que forma interessante de investigar a história do Catar. E é tudo por este episódio, mas se quiser saber mais, basta contactar-nos através da nossa hashtag Qatar365. Obrigada por assistir ao programa. Não se esqueça de visitar o nosso site para mais informações e junte-se a nós no próximo Qatar 365.